Essas terras pertenciam à coroa, à igreja ou aos nobres. Cada domínio senhorial poderia abrigar de centenas de milhares de mansos. A maior parte da população europeia desse período vivia sob essa condição. O domínio senhorial constituía a unidade produtiva básica da sociedade medieval. Em cada uma dessas unidades de produção buscava-se a autossuficiência. Tudo o que fosse necessário era produzido artesanalmente: vestuário, mobília, ferramentas, armas e objetos em geral. As atividades comerciais foram muito reduzidas em comparação com o que acontecia na Antiguidade Clássica, período de apogeu das cidades gregas e de Roma. Mesmo assim, não se pode afirmar que tenham deixado de existir. Assim, recorria-se ao mercado quando era necessário comprar produtos que não eram produzidos no próprio domínio. Eram comuns alguns domínios se tornarem mais especializados em determinadas atividades econômicas, promovendo até mesmo feiras para escoar o excedente. Nesse contexto, a moeda perdeu em parte seu papel de intermediária nas trocas, mas continuou a existir como forma de reserva de valor. A partir do século X estavam estabelecidas as condições necessárias para consolidar a estrutura feudal em vários lugares da Europa. Esse foi um período de expansão econômica acompanhado de um crescimento demográfico iniciado no século VIII. Ampliou-se a oferta de mão de obra, aumentaram as áreas de cultivo e a oferta de alimentos e bens de comércio. Além disso, as técnicas agrícolas foram melhoradas com a introdução da charrua, um arado de tração animal que ajudava a preparar a terra de maneira mais adequada para o plantio. Estabeleceram-se ainda as relações de vassalagem, ou seja, criou-se o laço contratual entre dois homens, o senhor e o vassalo. O primeiro recebia a fidelidade e a prestação de serviços, principalmente militares, do vassalo. Em contrapartida, o vassalo recebia o feudo, um benefício que podia ser considerado um bem privado, como a terra, concedido em troca dos serviços prestados. O vassalo, em geral, precisava de terras e camponeses enquanto o senhor estava à procura de guerreiros. O contrato feudo-vassálico incluía um juramento de fidelidade, no qual o vassalo se colocava de joelhos diante do senhor em um ato de submissão. Na maior parte das vezes, o que se concedia era o feudo, ou seja, terras, mas em alguns casos poderiam ser outras formas de riqueza, como o direito de cobrar pedágio sobre uma ponte ou exercer um cargo remunerado. O importante era a relação social de dependência que se estabelecia. O contrato só poderia ser rompido se ocorresse uma traição. Caso contrário, seria vitalício. Com a morte do vassalo, o feudo voltaria para o senhor, uma vez que o vassalo só tinha o direito de uso da propriedade, não a posse dela. Contudo, era muito comum que os filhos de um vassalo se ligassem ao senhor e mantivessem o contrato firmado pelo pai. Essa organização econômica, política e social que se consolidou na Europa a partir do século X foi chamada de feudalismo. Não se pode esquecer de que se tratava de uma sociedade de ordens. Havia aqueles que tinham nascido para orar, o clero, os que nasceram para guerrear, os nobres, e ainda os que tinham nascido para trabalhar, que eram os camponeses. Não existia a possibilidade de ascender socialmente, quer dizer, um camponês não poderia se transformar em nobre. A grande massa camponesa tinha como função servir aos nobres e ao clero, que detinham terras e podiam ser senhores feudais. Despossuídos, os camponeses ofereciam sua força de trabalho e submetiam-se à exploração feudal. Trabalhavam gratuitamente para o senhor parte da semana e tinham o direito de cultivar para si noutra parte. Já o clero era a primeira das ordens, pois era constituído daqueles considerados mais próximos de Deus. Um bispo do século XI assim definiu a sociedade de ordens. O domínio da fé é uno, mas há um triplo estatuto da ordem. A lei humana impõe duas condições: o nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os fracos. Protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Quem poderia reconstituir o esforço dos servos, o custo de sua vida e seus inumeráveis trabalhos? Fornecer a todos alimento e vestimenta, eis a função do servo. Nenhum homem livre pode viver sem eles. Quando o trabalho se apresenta e é preciso encher a despensa, o rei e os bispos devem se colocar sob a dependência de seus servos. O senhor é alimentado pelo servo o que ele diz alimentar. Não há fim ao lamento e às lágrimas dos servos. A casa de Deus, que parece una, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem, outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros dois e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Esse é um pouquinho do feudalismo, né? Tem as cornetas, né? Tem a questão. Tinha os torneios de cavaleiros na época do rei francês, o Carlos V, presente aí nas obras medievais, as grandes crônicas de Saint-Denis do século XIV. Ser cavaleiro era um dos destinos possíveis de um nobre, que deveria ter um cavalo, armadura, espada e outros instrumentos de um guerreiro. Em troca da prestação de serviços a um senhor, o cavaleiro recebia terras e outros privilégios.
A partir do século XII, criou-se a cavalaria, que incluía um código de honra dessa aristocracia armada. Havia cerimônias para armar cavaleiros e receber brasões distintivos de nobreza, além de torneios nos quais cavaleiros demonstravam sua maestria e adestravam jovens guerreiros. Outra atividade muito prestígio entre os nobres era a caça, usualmente praticada como atividade de entretenimento. O bispo construiu uma relação de complementaridade entre as ordens, eliminando o conflito. A rígida hierarquia estabelecida seria o sentido natural da história daquela sociedade. Nessa sociedade de senhores, vassalos e servos, as monarquias perduraram. Apesar da fragmentação política, os reis não desapareceram. Como no Império Romano, o soberano continuava a ter caráter sagrado. Os bispos sacramentavam o rei por meio de rituais. Por isso acreditava-se que ele poderia curar doenças pelo toque de suas mãos. Apesar de ter poder sobre seus súditos, na prática, o monarca dependia de seus vassalos para governar. Ele era o principal suzerano, mas só exercia poder direto sobre seus vassalos, que por sua vez eram suzeranos de outros vassalos, e assim sucessivamente. Com isso, as relações pessoais eram um vínculo mais forte do que aquelas intermediadas pelo Estado. Vale lembrar ainda que um vassalo poderia ser também senhor, quer dizer, ele era vassalo de um senhor, porém, ao mesmo tempo, poderia ser senhor de outros vassalos, formando-se assim uma extensa rede de compromissos pessoais. Então, o rei Luís II, que viveu de 1377 a 1414 de Nápoles, criança, representado em Numenúrias, na obra das Crônicas de Jean Froissart, do século XV. A fundo também tem representado as muralhas de Paris, as dimensões não informadas. Então, esse é um pouquinho aí da Idade Média. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. E até a próxima.